A maldição do homem da porta. Há muito tempo, numa cidade esquecida, existia uma casa isolada, no final de uma estrada de terra batida. A casa era conhecida como a Casa do Homem da Porta, e ela tinha uma história que assombrava todos os que ousavam se aproximar. A fachada do prédio era simples, mas havia algo profundamente perturbador sobre ela. A porta sempre fechada, parecia nunca ter sido tocada, e as janelas estavam sempre empoeiradas, como se ninguém jamais olhasse para fora. Era como se a casa estivesse esperando. A história sobre essa casa sempre foi murmurada pelos mais velhos. Muitos diziam que, anos atrás, ela foi construída por um homem chamado Elias, um morador da cidade que, por algum motivo, preferia a solidão. Aos poucos, ele foi se distanciando dos vizinhos, até que começou a passar os dias e noites dentro de sua casa, sem que ninguém soubesse o que ele fazia ou o que acontecia lá dentro. Até que certa noite, ele desapareceu. Ninguém sabia o que tinha acontecido com Elias. Alguns falavam que ele havia enlouquecido e que durante a madrugada entrou na floresta, nunca mais sendo visto. Outros diziam que ele foi consumido por algo que morava naquela casa, algo sombrio e antigo. O fato é que, após o desaparecimento dele, a casa foi deixada para apodrecer. Por anos, ninguém se atreveu a se aproximar, mas, como é de se esperar, a curiosidade humana sempre vence. Foi então que Lucas, um jovem da cidade, decidiu que iria explorar a casa. Ele tinha ouvido as histórias desde criança e, ao contrário dos outros, não acreditava em lendas e superstições. Para ele, a Casa do Homem da Porta era apenas uma casa velha, nada mais. Em uma noite fria e sem lua, ele se armou com uma lanterna e seu celular para filmar a experiência. Queria provar que os boatos eram apenas invenções. Ao se aproximar da casa, Lucas notou que o ar estava anormalmente pesado, como se o ambiente estivesse carregado de uma energia densa. A porta, que sempre estivera trancada nas histórias, estava entreaberta. O vento frio que soprava das árvores da floresta parecia sussurrar palavras que ele não conseguia entender. Com um pouco de hesitação, Lucas empurrou a porta e entrou. O cheiro da madeira apodrecida invadiu suas narinas, e o rangido do piso sob seus pés parecia ecoar pela casa inteira. Ele acendeu a lanterna, iluminando os corredores estreitos e as paredes manchadas de mofo, mas algo não estava certo. Cada passo que ele dava parecia mais pesado, mais difícil. A casa parecia crescer ao seu redor, como se fosse um organismo vivo, reagindo à sua presença. A lanterna piscou algumas vezes, e ele pensou em ir embora, mas sua curiosidade o impediu. Quando chegou ao centro da casa, ele se deparou com uma porta fechada. Era uma porta diferente das outras. Era robusta, com um design intrincado. Mas o mais estranho era que não havia maçaneta. Apenas uma fenda, onde parecia que algo tinha sido arrastado com força para fora, deixando marcas profundas na madeira. Sem pensar, Lucas se aproximou e tentou empurrar a porta. Quando ela se abriu, um som baixo e gutural pôde ser ouvido, como se algo dentro da casa estivesse se movendo. Ele hesitou por um segundo, mas a tentação de ver o que estava atrás daquela porta era mais forte. Dentro do quarto, o ar estava gelado e denso, como se o tempo estivesse parado. A lanterna iluminou um canto escuro, onde algo se movia. Era uma cadeira de balanço. Ela estava balançando sozinha, sem explicação. Mas o mais perturbador era o que estava em frente à cadeira, uma figura curvada, com os olhos fixos no chão. Lucas sentiu um arrepio em sua espinha. Ele tentou se aproximar, mas seus pés pareciam grudados ao chão. De repente, a figura se levantou lentamente. Não era uma pessoa comum. Sua pele estava pálida e desproporcionalmente esticada sobre os ossos. Seus olhos eram profundos, buracos escuros, e sua boca, uma linha fina, começou a se mover, emitindo um sussurro que Lucas não conseguia compreender. Você não deveria estar aqui. A criatura murmurou. Lucas tentou dar um passo para trás, mas não conseguia se mover. O medo tomava conta dele, e por mais que ele quisesse correr, seu corpo não respondia. A figura então levantou a cabeça lentamente, e ao olhar para Lucas, seus olhos negros pareciam devorá-lo. Com um grito sufocado, Lucas finalmente conseguiu se mover, correndo em direção à porta. Mas ao atravessar o limiar, ele sentiu uma mão gelada agarrar seu tornozelo, puxando-o para dentro da sala. Ele tentou se soltar, mas quanto mais ele lutava, mais forte a força se tornava. Ele olhou para trás e viu o homem curvado, com um sorriso horrível se formando em sua face desfigurada. A última coisa que Lucas ouviu foi o som de uma porta fechando com força, e em seguida, um silêncio absoluto. Na manhã seguinte, o corpo de Lucas foi encontrado na floresta, afastado da casa. Seu rosto estava distorcido em uma expressão de terror, seus olhos arregalados como se tivesse visto algo impossível. Quando a polícia chegou à casa do homem da porta, ela estava vazia. Nenhum sinal de Elias, nenhum vestígio daquilo que acontecera. Apenas a porta, agora fechada, parecia estar esperando. A lenda da Casa Vermelha perdurou, e o nome do homem da porta nunca foi esquecido.
Quem ousa se aproximar da casa, dizem os mais velhos, nunca volta para contar o que realmente acontece lá dentro. E assim a história se repete. Até hoje, os sussurros na floresta e o som da cadeira de balanço ainda ecoam nas noites mais silenciosas, esperando por alguém que, como Lucas, desafie o medo e entre na casa. E quando a porta se fecha atrás de quem ousou, ninguém jamais sai.